Olá meus amigos, Márcio Coach aqui e hoje muitos detalhes de como foi a operação de Israel em ataque realizado contra o Irã. Então vamos para cima, valeu! Olá pessoal, Márcio Coach aqui e hoje dia 26 de outubro de 2024. Temos então um dia histórico que aconteceu nessa noite entre Israel e Irã no maior ataque já realizado por Israel contra o Irã em todos os tempos. Meus amigos, vocês sabem que há muito tempo Israel já estava prometendo um contra-ataque ao Irã e isso aconteceu nessa noite. Mais de 100 aeronaves estiveram envolvidas nesse grande ataque realizado contra bases militares, fábricas de drones, locais de lançamento de mísseis balísticos e também a total destruição do sistema de defesa do Irã. E em relação ao sistema de defesa do Irã, Israel mostrou para eles que ficaria muito fácil atacar, por exemplo, as instalações nucleares, as usinas de petróleo e também as autoridades iranianas. No entanto, Israel não fez porque tinha um acordo com os Estados Unidos. E todos nós já sabíamos inicialmente que esse ataque se destinaria quase que exclusivamente a bases militares, que foi o que aconteceu. Mas venhamos e convenhamos, parece que ficou com aquele gostinho de quero mais, né? Parece que faltou algumas imagens de grandes explosões, aquela imagem mirabolante, e o que a gente viu foi então muitos ataques pontuais que aconteceram em todo o Irã e, como eu disse, mais de 100 aeronaves empregadas nessa operação e em termos logísticos, nós temos que concordar, foi um grande sucesso. E nesse vídeo então quero te mostrar o que aconteceu nos bastidores, como foi, o que está acontecendo agora, por exemplo, e a gente vai ver e entender tudo o que aconteceu nessa noite. E aqui, meus amigos, nós temos imagens da base aérea militar de Israel, no momento em que os pilotos se preparavam para realizar um grande ataque contra o Irã. Vejam que há vários pilotos, toda uma estrutura, também ali pilotos mulheres que se dirigiram para realizar o maior ataque de Israel contra o Irã em todos os tempos. Mais de 100 aeronaves estiveram envolvidas diretamente nesse ataque, também drones e um avançado sistema de logística, envolvendo talvez centenas ou até mesmo milhares de militares. E aqui a IDF postou algumas imagens de momentos antes do ataque, os pilotos se preparando para decolarem e irem em direção ao Irã. Vários caças da Força Aérea decolaram. Disse que mais de 100 aeronaves estavam envolvidas nessa grande missão. Então, os caças estavam partindo e estavam indo para lugares muito pontuais que, já dissemos aqui, seriam as bases militares localizadas dentro do Irã, também fábricas de drones, locais de lançamento de mísseis balísticos. Eles estavam muito bem treinados e o que aconteceu na noite de ontem foi um passeio lá dentro do Irã. Depois da missão, todos eles voltaram em segurança, com 0 baixas para a Força Aérea de Israel. Significa que a missão foi um total sucesso. Primeiro, eles destruíram todo o sistema de defesa do Irã e assim eles conseguiram concluir a sua missão. Essa missão durou algumas horas e é a maior missão já realizada por Israel contra o Irã. E aqui temos a imagem de ontem, do momento em que aconteceu o ataque. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ao lado do ministro da Defesa Yoav Gallant, e eles estavam ali muito apreensivos com tudo aquilo que estava acontecendo. Enfim, o ataque em relação às bases militares foi um sucesso, muito embora quiséssemos mais. No entanto, era aquilo que já estava previsto e direcionado então apenas para bases militares, fábricas de drones e locais de lançamentos de mísseis balísticos.
E do outro lado estava então o chefe do Estado-Maior, Herzi Halevi, comandando o ataque aéreo ao Irã. Ele estava no centro de comando da Força Aérea de Israel e ao lado dele estava o comandante da Força Aérea de Israel, Major General Tomer Bar. E aqui nós temos imagens do ataque de Israel contra o Irã, ocasionando a morte desses 4 militares. E aqui, Teherã, nessa manhã, segundo Visigold, fumaça é vista na capital do Irã, Teherã. E ontem, logo que se iniciou o ataque, os caças do Irã decolaram e foram advertidos que, se não voltassem para as suas bases aéreas, eles seriam totalmente destruídos. Essa informação está aqui no X do Dr. Eli David, que diz o seguinte: Israel teria advertido o Irã de que qualquer avião aéreo seria abatido. Então, todos eles retornaram às suas bases antes do ataque de Israel. E seria até sem graça para Israel abater esses caças, porque eles já são muito velhos e a única coisa que eles conseguem fazer é voar e retornar para as suas bases aéreas. E aqui nessa imagem nós temos um dos lugares que foram então atingidos pela Força Aérea de Israel. Esses pontinhos que vocês veem, cada um desses pontinhos representam então um desses caminhões que são armados com mísseis balísticos e eles foram então destruídos. Então aqui é uma base de lançamento de mísseis balísticos, os quais se mostraram inúteis no ataque contra Israel. Alguém até brincou dizendo que essa base era uma base de lançamento de pepinos. É isso que a gente vê aqui na tela. Na verdade, essa base do Irã era uma base de lançamento de grandes pepinos, porque eles não causaram danos nenhum a Israel naquele ataque, naquele famoso grande ataque. Mas agora Israel não deixou barato, voltou lá e destruiu então aquela base de lançamentos de mísseis balísticos do Irã. E aqui são imagens do sistema de defesa iraniano pegando fogo. Eles foram atacados, como dissemos, e destruídos, totalmente destruídos. E essa foto mostra que de fato aquele lugar era utilizado pelo sistema de defesa do Irã, que, como vimos, restou completamente destruído, pessoal. Vejam imagens na tela, tudo fumaçando e aparentemente pegando fogo. E hoje pela manhã nós tivemos dimensão desses ataques. Aqui, uma fábrica de drones pegando fogo lá no Irã. Vejam que os impactos foram massivos e destruíram tudo aquilo que era chamado de fábrica. E aqui uma imagem do Khamenei. Provavelmente foi assim que ele ficou durante toda a noite lá no Irã. Não deve ter dormido, não deve ter pregado os olhos, mas ele não tirou os olhos dos céus com medo de que algo caísse sobre a sua cabeça. O Ayatollah quase foi ayatolado, ele é o líder supremo do Irã e a gente sabe que logo esse regime vai ser deposto. Logo, segundo deseja Israel, ele vai estar assim. E aqui temos uma outra imagem do Khamenei fugindo dos ataques dos mísseis. Uma imagem postada pelo Mossad satírico com o Khamenei fugindo. Também temos imagens da suposta retaliação do Irã que virá logo e a gente torce para que não venha, porque se vier, o regime do Irã será então destruído. E aqui essa imagem é a imagem de uma cebola e ilustra muito bem o que está acontecendo com o Irã. Vocês sabem que o Irã usa o Hamas, o Hezbollah, os Houthis para atacar Israel. E eles nunca tinham atacado Israel diretamente, mas o fizeram há aproximadamente 3 semanas, quando lançaram então aproximadamente 200 mísseis balísticos e também há alguns meses quando realizaram um ataque com drones e nesses ataques praticamente não tiveram vítimas. O Irã, como a gente sabe, é muito ruim de pontaria, mas Israel não perdeu a oportunidade de eliminar cada um desses proxies, cada um dos comandantes do Irã, do Hezbollah e dos Houthis, e agora mirou no Irã. E aqui essa cebola mostra então como que Israel está trabalhando. Então imagina tudo que está acontecendo como sendo uma cebola, e cada uma dessas camadas significa um adversário de Israel. O primeiro foi o Hamas,
que teve recentemente o seu comandante eliminado, Sinwar, no caso. O segundo foi o Hezbollah, que também teve o seu comandante eliminado, no caso, Nasrallah. E ontem tivemos a destruição de todo o sistema aéreo de defesa do Irã. E aqui nos itens 4 e 5 nós temos então, hipoteticamente, os próximos alvos, que seriam as instalações nucleares e, por fim, o regime iraniano. Então, meus amigos, será que a partir de agora o Irã vai arriscar perder todo o seu sistema nuclear, todas as suas instalações, usinas nucleares? E por fim, será que o regime iraniano vai arriscar sua cabeça em um ataque aberto contra Israel? Aí fica a pergunta, mas a gente já sabe que os itens da vez são ou as autoridades iranianas, as usinas de petróleo e também as usinas nucleares. Qual será o próximo alvo de Israel? Me diz aqui embaixo no comentário e vai ser uma grande satisfação saber o que você pensa sobre isso. E na operação de ontem tivemos a participação de algumas mulheres, conforme a gente vê na tela. Aqui o rosto dela foi embaçado por questão de segurança e a Força Aérea, antes de lançar o ataque ao Irã, mostraram que várias mulheres pilotos também participaram do ataque. E aqui uma aeronave aparentemente no momento em que se preparava para decolar. E aqui está um vídeo explicando o que aconteceu na noite passada. Eu tirei o áudio em razão de direitos autorais, mas vocês veem que Israel focou então nas instalações militares localizadas dentro do Irã. Vejam que Israel tem tudo mapeado, tudo o que acontece lá dentro do Irã, eles sabem. E então ontem os alvos foram as instalações militares, com bases militares destruídas, fábricas de drones, fábricas de mísseis balísticos, e a gente viu que a população ficou de longe assistindo tudo aquilo que acontecia lá dentro do Irã, e o alvo não foram então as usinas nucleares, as usinas de petróleo e muito menos as autoridades iranianas. Mas aqui no final do vídeo tem uma mensagem muito clara: se a escalada continuar, o preço vai ser alto. Então vocês acham que o Irã vai arriscar pagar um preço mais alto em relação a Israel? Me diz aí o que você pensa. Vamos conversando, pessoal. Está tudo muito dinâmico. Eu acredito que o Irã agora vai ficar caladinho, pianinho, porque tudo que eles queriam era que Israel focasse apenas nas bases militares, e foi justamente aquilo que aconteceu, aquilo que Israel já tinha previsto em seu plano de ataque. E aqui o The Times of Israel diz o seguinte: Irã diz que tem dever de se defender após ataque de Israel, mas, veja o mas não promete resposta. Segundo consta aqui na matéria, meus amigos, Israel atingiu a base secreta de Parshim, as defesas aéreas S-300 perto do aeroporto de Teherã, e relatórios dizem que Israel tem como objetivo minimizar as baixas. Irã diz que 4 soldados foram mortos. Também diz que Israel indicou que estava se preparando para uma potencial resposta iraniana, mas alertou o Irã dizendo: se o regime no Irã cometer o erro de iniciar uma nova rodada, seremos obrigados a responder. E essas são palavras do porta-voz da IDF, Daniel Hagari, nessa manhã de sábado. Consta ainda que a mídia iraniana informou que 4 soldados foram mortos nos ataques, mas não foram fornecidos mais detalhes. Também há informação de que pelo menos 3 bases de mísseis da Guarda Revolucionária Iraniana foram alvos dos ataques, de acordo com autoridades não identificadas. Ainda, os drones de Israel também atacaram a base secreta de Parshim nos arredores de Teherã, segundo o New York Times. E aqui nós temos imagens dessa base que, segundo consta a postagem, foi um dos primeiros alvos israelenses confirmados. Foi inaugurada em 2021 e parece que já não existe mais. Ela foi então destruída por Israel. Agora a gente percebe que o Irã vai ficar caladinho, porque se eles retalharem, Israel já tem pelo menos
3 alvos em mente, que são as instalações nucleares, as usinas de petróleo e também as autoridades iranianas, algo que eles não querem que aconteça. Então, eles vão ficar caladinho, vão dizer que merece uma resposta, mas essa resposta não virá. Porque se vier, Israel já está com tudo preparado para aniquilar de vez aquele regime terrorista. E ontem muita gente postou essa foto, né, com esse rapaz da comédia, mostrando que era muito fácil atacar a casa do Khamenei. No entanto, não foi dessa vez. As pessoas ficaram com aquele gostinho de quero mais. E aqui a foto ilustra dizendo, olha, tá bem aqui, é só colocar no Google onde é a residência do líder supremo do Irã e vocês vão encontrar. Então vão lá e ataquem. Mas não foi dessa vez, pessoal, tá bom? Não foi dessa vez. Mas fica aqui então a recomendação para que no próximo ataque o piloto ponha no Google o endereço do líder supremo do Irã e vai aparecer ali o endereço, e então eles poderão ir lá e atacar. Pessoal, então é isso, eu peço que você curta, se inscreva, deixe seu comentário e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço, valeu!